Sejam bem-vindos a mais um encontro do projeto Diálogos, Psicanálise e. Faz tempo que nós não conversamos, né? E hoje nós vamos dar continuidade às lives do projeto, conversando com o psicanalista Francisco Pereira Pinto, né? Ele vem trazer para nós um diálogo sobre o que é ser pai hoje, né? Será que estamos sabendo das diferenças que estão acontecendo, né, ao longo do tempo? Vamos ver. Meu nome é Valéria Machado, eu sou psicanalista. Sejam todos bem-vindos a essa live do sábado de manhã. Vou chamar o nosso convidado. Estamos aguardando a entrada. Bom dia, Francisco. Bom dia, Valéria. Tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo bem também. Graças a Deus está tranquilo. Faz tempo que a gente não conversa. Pois é. Mas é um Muita prazer. coisa acontecendo, né? Sim, sim. Valéria, eu tô com um climatizador ligado aqui no mínimo. Eu queria saber se o Sim. barulho atrapalha. Não, eu não ouço. Ah, tranquilo, porque diferentemente do Goiás, aqui, por exemplo, nesse momento está a 30 graus. Então já está calor para mim. Nós começamos a ter um pouco de calor também, mas ainda agradável, né? Sim, Então, prazer muito grande tê-lo novamente e agora num outro contexto, né? É, as lives anteriores a gente falava numa preparação que algo que ia acontecer, de algo que ia acontecer que já aconteceu há quase 2 meses, né? A vinda do Theo, né? E como é que é ser pai hoje? sim. Então, essa pergunta, ela é muito interessante. Até quando a gente conversou, e eu provoquei você nesse sentido, e aí tem um pronomezinho assim, sabe? O que é ser um pai, né? Sim. Por que Uhum. eu coloquei assim para você ser um pai? Eu vou tentar Sim. dizer isso e como que eu me insiro nessa experiência, porque quando você me convidou, você queria que eu falasse um pouco de como que isso é para mim, né? Diferente Sim. das outras lives, que a gente fala mais de maneira abrangente, eu acho que isso vai ter um pouco de conversa pessoal, né? Isso. Então, Valéria, se a gente for prestar atenção, primeira coisa, ser pai hoje, como eu entendo, é um pouco diferente de como que era ser pai até 30, 40 anos atrás. Isso Uhum. estava dado na cultura. Ninguém precisava se indagar o que é ser um pai, como é ser um pai, o que é ser uma mãe, como é ser uma mãe, porque isso já estava dado, né? Ser pai é como meu pai foi, como meu avô foi, e como toda uma geração foi. Que, dito de maneira muito simples, assim, né? Até caricatural, o pai Hum. era aquele provedor, né? Que sai para trabalhar, traz a comida e provê tudo, né? Roupa, alimento, um lugar onde morar, e também aquele em quem a mãe se apoia para impor alguns limites, sabe? Quando a criança estava assim, meio travessa, fazendo travessura, né? E a mãe falou o seguinte: olha, se comporta, porque senão eu vou contar para o seu pai. Né? Se fizesse alguma coisa, quando seu pai chegar, eu vou contar. Então, o pai estava naquele lugar. Falando dessa figura de autoridade. Uma Pois é. figura de autoridade, O pai. né? Mas assim, essa autoridade, é,
Ele fazia autoridade estando presente ou não. Inclusive, a mãe se apoiava na figura do pai para impor autoridade em casa. Então, é basicamente, quer dizer, de maneira muito simples, o pai é o provedor e aquele que instaura, né, autoridade na família. Eu diria que esse perfil, Isso não quer dizer que ele tem deixado de ser provedor, protetor. Não, né? sim, É sim, algo. As coisas estão mudando aí. Eu fiquei pensando muito nisso que você colocou em relação ao que o Freud colocava, né? E o que Lacan ampliou, sim, né? Que é isso, do século XIX, início do século XX, é esse pai referência, né? é, Aí, aí ainda muito colado ao biológico, aquele que, né, que provém, que protege, que é autoridade daqueles que ele gerou. sim. Isso que você está falando é tão interessante, Valéria, porque se a gente for analisar, por exemplo, o próprio exemplo do Freud, tem um Sim. documentário, ele está disponível no YouTube, né? Acho que se as pessoas procurarem, pode encontrar no YouTube. Ele foi Hum. elaborado pela Elisabeth Roudinesco, né, que é historiadora e psicanalista francesa, e que traz entrevista, inclusive, com a neta do Freud, né? A Elisabeth Roudinesco também escreveu uma biografia do Freud, né? E aí, essa neta do Freud fala o seguinte: o Freud era aquele homem que sentava na cabeceira da mesa. E toda a Uhum. família, netos, filhos e netos ao redor. Então, é essa figura, né? E o Freud, ele era realmente esse provedor, né? Ele tinha uma família grande, então ele era essa figura assim. E é claro que hoje essa figura ainda existe, não resta a menor dúvida, né? Isso eu queria até chegar nesse ponto. Mas para ficar claro, o pai é do domínio de fora, a mãe é do domínio da casa. Era basicamente Uhum. isso que eu quero dizer. O pai é aquele que provê a família, que sustenta a família, que ampara a família, mas o espaço onde ele atua é o espaço fora da casa. Porque esse é Uhum. o espaço do homem, vamos dizer assim. Né? O homem é da polis. O homem é aquele que atua no espaço público. A mulher, tradicionalmente, é aquela que atua no espaço íntimo. O espaço íntimo, Uhum. o espaço doméstico, é o espaço de atuação da mulher, portanto, da mãe. Estou falando isso tradicionalmente, né? Para dizer como que os lugares eram demarcados. O homem e o pai é aquele que está fora, que sai para buscar fora. A mãe é aquela que E o fica. começo era, de certa forma, confortável, né? Você não tinha que questionar, você não tinha que se haver é, com nada, estava posto. Estava Então, posto, siga. estava posto, e É. se estabelece um padrão. E a partir desse Uhum. padrão, ou você segue, ou você se rebela. Claro que alguns homens, Uhum. evidentemente, nem todos. Por isso que a gente falou, isso é mais ou menos caricatural, isso é do domínio da cultura, era um modelo que estava aí. Ou o homem segue, esse novo pai segue esse modelo, ou ele Uhum. se rebela. Agora, hoje, né, século XXI que nós estamos, na altura de 2021, por exemplo, na minha posição. Existem várias possibilidades. Esse modelo tradicional é apenas um que está posto aí. E alguns, né, se ancoram nesse modelo para ser pai, mas outros se reinventam. Por isso daí o tema da nossa live, como é ser um pai, Pai. Uhum. né? Porque hoje, vamos dizer o seguinte, não existe mais um modelo. Cada um pode se autorizar, e aí eu queria desenvolver isso, a ser Aham. o pai que quiser ser. E é claro que isso é mais angustiante, é claro que isso, como você colocou, é menos confortável, porque antes já estava dado. Você vai trabalhar, você chega, você está cansado, você toma banho, a janta já está pronta, você senta na cadeira, no sofá, não sei, ou vai conversar na porta.
né? Se o menino passa, você dá uma olhada com o rabo de olho, ele já entendeu, Uhum. né? E qualquer coisa é a mãe que vai cuidar. É a mãe que vai dar comida, é a mãe que vai dar banho, é a mãe que faz aquela educação básica das boas maneiras, é a mãe que vai dizer, olha, meu filho, deixa seu pai descansar, porque ele trabalhou o dia inteiro e está cansado. Estava tudo dado. Pois é, interessante isso que você está falando, né? É a mãe que apresenta o pai. Quanto isso é importante, Sim, sim. que esse pai seja apresentado. Por isso que em um dos meus posts eu coloquei que uma das prerrogativas da função paterna é exatamente entrar e fazer esse corte dessa relação, né, é, é, simbiótica com esse bebê que nasce, que é puro amor, que é uma relação, e que ele tem que entrar, né, para entrar com a cultura, entrar com os outros, abrir um caminho para os outros, né? E aí isso assim é muito interessante, né, Valéria? Porque aí como você falou, tá, nós temos o Freud, né, que faz teorizações muito interessantes, mas como você mesma colocou, o pai para o Freud era o pai carne e osso, se Isso. confundia com a figura carne e osso, né? Como você falou, a função Uhum. biológica. E o Lacan vai fazer avanços interessantes em relação a isso, né? E tanto é que um dos seminários do Lacan, um seminário que ele não terminou, inclusive, né, começou, mas não terminou, que é os nomes do Uhum. pai, né? E aí vai ser tratado como função materna e função paterna. Isso é muito Uhum. interessante. Eu até fiz uma live sobre isso com uma psicanalista do IPLA, a Liege, em que a gente trabalhou sobre essa questão. Por quê? Por exemplo, uma mãe adotiva pode exercer a função materna? Pode. A avó pode exercer a função materna? Pode. A, a babá pode fazer essa função? Pode. A professora pode fazer? Pode. A tia pode? Pode. A vizinha pode? Pode. Né? A função do pai, se não, se, o, se fosse só o pai biológico, quantos filhos estariam rodados na vida, né? Mas o tio pode fazer, o avô pode fazer essa função, um professor pode fazer essa função, sabe? Um vizinho pode fazer essa função, o trabalho pode fazer a função, né? Então, quer dizer, isso que o Lacan introduz como a função paterna e a função materna vai ser muito interessante, porque ajuda a gente a pensar as famílias, essas novas, não tão novas assim, mas essas outras configurações de famílias que nós temos hoje na sociedade, que não somente a família margarina, né, que é pai, mãe e filhos, tudo muito certinho, que a gente sabe que, né? Então, muitas mães. Quando o Freud ele coloca, né? Ele escreve essa teoria, ele fala então dessa necessidade desse pai para interditar, né? Essa mãe em relação ao bebê, introduzir né? Introduzir a questão do não. Uhum, Essa mãe, ela não é só sua, essa é a minha mulher, essa é a minha esposa, né? E é isso que ele coloca como castração, que é a interdição de uma lei de um incesto, né? é, E que isso, para Lacan, é algo da ordem da subjetividade, né? Que ele coloca isso de um outro lugar, ele amplia isso. é, porque o Lacan falou o seguinte: o fato da gente entrar na linguagem já perdeu a possibilidade de completude, né? Uhum. Hum, ninguém tem acesso à totalidade, a completude, ela nunca vai ser alcançada de jeito nenhum, né? Mas eu acho interessante, Valéria, o Freud tem um texto, são textos mais tardios, inclusive, ele vai trabalhar, por exemplo, um texto sobre a feminilidade, que está naquelas outras conferências, salvo engano, que já é da década de 30, né? Na década de 20, se eu não estiver enganado, 24, mais ou menos, que ele vai trabalhar sobre
Não lembro exatamente, mas é um texto que fala sobre o complexo de Édipo, que é da década de 20. Eu estou pegando esse conjunto de textos para dizer o seguinte: quando a gente é pai, a gente é mãe, eu estou falando nas minhas palavras, né? O Freud coloca mais do lado da mulher, mas a gente pode ampliar para o pai e para a mãe. Ser pai, ser mãe, quando a gente é pai, quando é mãe, mexe com as nossas questões. Mexe com as Uhum. questões, com as nossas fantasias, né, com os nossos medos, com as nossas questões não resolvidas, é, com o filho que eu fui, a minha relação com os meus próprios pais. Tudo isso vai Você aparecer. traz o romance familiar. É uma reedição. Então, vem para ser reeditado o meu romance familiar. Estava quietinho, né? Mas aí o Theo chegou. E aí, isso vem para uma nova edição. Vai mexer com as nossas questões, né? Não resta a menor dúvida. Para o homem e para a mulher, quer dizer, para o pai e para esse novo pai, essa nova mãe, essas questões vêm à tona. Então, o modo como, por exemplo, no meu caso, eu vou lidar com o Theo tem a ver com as minhas próprias questões, com as minhas limitações, com aquilo que eu posso, né? Eu estou falando isso para quê? O Freud vai dizer o seguinte, olha, para chegar onde você estava falando também, né, sobre a questão do pai ser o separador, né? Isso. Interessante que o Freud vai colocar, quem está nos assistindo, né, que é mãe aí, cuidado, viu? Vamos entender, né? Porque muitas ficam com raiva do Freud, em que ele vai fazer equivaler o bebê ao pênis, Uhum. né? Então, inicialmente, a mulher, muitas feministas, muitas mulheres ficam com raiva do Freud, mas vamos devagar, né? Que ele vai falar o seguinte: o homem tem o pênis físico mesmo, o órgão mesmo, né? E a menina não tem. Em alguma época ela percebe que não tem e ela fala, ela fica chateada com a mãe porque assim, se eu não tenho, é porque você não deu, né? Uhum. Por que que ele tem piu-piu e eu não tenho? Mas um dia eu vou ter. E o piu-piu não vem. Até uma Uhum. hora que ela, claro que a menina não pensa assim, né? É só a maneira de dizer. Cansa de esperar, mas aí o que, que vai acontecer? Inconscientemente, para a mulher vai ficar que o bebê, especialmente se for homem, olha só, por isso Uhum. na nossa cultura ainda há uma grande preferência pelos bebês homens, Uhum. porque o Freud vai dizer que para uma mãe ter um bebê homem equivaleria ao pênis, ela fica completa. Uhum. É meio que assim, até isso é freudiano também, quando uma mãe tem um filho, ela não precisa desse homem para mais nada. Uma vez que um homem gera um filho numa mulher, ela não precisa dele para mais nada. Isso para dizer que um filho completa a mãe. E não é raro o modo, às vezes, como uma mãe fala com o filho: você é tudo para mim, oh, é a coisa mais importante. É, o sentimento de completude que esse filho, especialmente se for homem, vai gerar na mulher, é muito apelativo. E Uhum. daí, a gente vai, por exemplo, muitos casamentos, a relação marido e mulher vai embora. Porque se ficar Sim, ela vem. nessa, ela não precisa mais desse homem, né? A vida íntima acabou, ela vai ser sua mãe. Quantas mulheres, às vezes, não vão querer ser sua mãe? Isso, gente, não é crítica, não é nada. Quer dizer, é porque inconscientemente, o que você falou, um filho viria às vezes, nessa chave, para completar Uhum. a mãe. É um sentimento, muitas mães têm um sentimento, né, assim mesmo, pronto, tá tudo bem, ok. Então, naquele momento que vamos dizer assim, que aí a famosa, né, fala do Freud, meio que assim, olha, você não vai reintegrar o seu produto. Chega para lá, rapazinho, ou Uhum. criaturinha, que essa daí é minha, né? Uhum. A menina, você vai procurar outro homem, né? Você vai ter todos os homens aí à sua disposição para você escolher, ou se for o rapaz, você vai ter outras aí, né, para você escolher, mas essa aqui é minha. Então, é naquele momento em que a mulher, ela não deixa de ser mulher,
meio que assim, ela é mãe, mas ela também é mulher, né? Então, Pois é, mas é nesse caso que eu acho importante essa entrada do pai, faz esse corte para a mãe também, né? Para essa mãe, olha, sim, você é mulher, você continua minha mulher. é. Então, isso eu acho que é importante, tem esse papel, né, evidentemente, mas ainda que não exista um pai de carne e osso, né, outras coisas podem fazer essa função. Uma mulher sozinha, o trabalho, quando ela deixa o bebê aos cuidados de alguém e ela vai trabalhar, ela está sinalizando para esse bebê, olha, eu tenho outros interesses na vida que não só você, né? Sim, Então, não, é um não, é ou não, 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 né? eu não agora, eu numa condição, né? E esses marcadores, Sim, né? Que sim, vão, que vão ser construídos para esse bebê viver, se sim, tornar um adulto. sim, é. Então é importante, mas o título, assim, quando a gente sugeriu também, né, um pai, também mostra outras coisas, e isso é o que eu queria também compartilhar, Valéria, Uhum, é, porque eu acho que hoje, nós pais, estou falando agora no lugar de pai, ao passo que esse modelo tradicional, ele dá uma certa segurança, ele dá, né, ele está legitimado aí, e muitos, inclusive jovens, pais jovens, querem uhum. se ancorar nesse lugar. Eu, particularmente, já sou de uma outra mentalidade, e a psicanálise, né, a minha própria análise, o tempo que eu tenho de análise já me ajudou a trabalhar muitas questões. E eu acho que a função, o exercício da paternidade, vou dizer assim, não é só a função, o exercício da Uhum. paternidade, ele pode ser muito mais interessante, pode ser muito mais rico, pode ser muito mais gostoso do que ser só o pai que traz comida para o bebê e para a mãe, sabe? E ser aquele que, né, que marca esse lugar de chega para lá, né? Eu acho que hoje a gente Agora, o quão difícil é fazer, é montar desse lugar pronto, dito, né, perpetuado aí há séculos, e fazer essa transição. Eu acho que a gente está no meio dessa transição aí, né? E o quanto você se angustia. E agora, por onde ir, né? Não tem manual, não tem script, como é que eu vou me haver saindo desse lugar que eu não quero, que de repente foi a minha história, que eu não quero repetir. é, Foi a minha história, como eu, né? E que eu quero eu quero escrever algo diferente, né? Ou inscrever nesse meu filho algo diferente, né? é. Então, isso é muito interessante, que eu acho que a primeira coisa, Valéria, que eu gostaria de colocar aqui é que, às vezes, até mesmo os usos que são feitos da psicanálise, né, para dizer uma mãe é isso, um pai é aquilo, né, até como a gente falou assim, o pai é aquele que instaura a lei, e às vezes o homem acha que para ele ser o pai que vai representar autoridade para o filho, para a filha, tem que ser essa figura distante, essa figura austera, não pode ser calorosa, não pode ser muito afetuoso, né? Por exemplo, muitos homens até hoje acreditam que se o pai for muito afetuoso, muito caloroso, se um pai beijar o filho, esse filho pode, de repente, ser gay ou qualquer coisa assim. O que eu quero dizer, por isso que eu falei, ser pai, ser mãe, Uhum. mexe com as nossas questões mais íntimas, vai convocar as nossas fantasias, vai convocar, né, tudo aquilo que na gente às vezes não está resolvido, né? Então, a gente precisaria, claro, se escutar, ver o que é que pega para cada um, e aí cada um que se autoriza. Vou dar um exemplo para você. Né, a gente, psicanalista, não quer se colocar como ideal para ninguém. Eu não quero me colocar como ideal para ninguém, mas já que na nossa conversa você falou, eu quero saber como é que é a sua experiência, para mim está sendo muito Não. gostosa, porque
por exemplo, eu e minha esposa, a gente já conversou assim, a gente vai se entendendo com o Theo. Ele se entende com a gente se entende com ele. Não tem muito essa questão, isso é coisa de homem, isso é coisa de mulher. Por exemplo, eu troco fralda, Uhum, eu dou banho, né, coloco para rotar. A gente sabe, por exemplo, uhum, para a esposa, até a produção de leite, para se manter, ela precisa descansar, precisa dormir. Então, por que? hum, Quer dizer, as funções, o trabalho é complementar. Eles não são excludentes nem são conflitantes. Quer dizer, cuidar de um filho hoje, pai e mãe, os dois estão ali na parceria, no dia a dia, cuidando do bebê, e é o momento. Um faz uma coisa, outro faz outra, e está todo mundo junto fazendo. Não tem por que ficar pensando assim, ah, quer dizer, isso para mim não faz o menor sentido. Por que o pai não pode dar banho? Por que o pai não pode trocar fralda? Não pode abraçar, não pode beijar, não pode conversar, não pode dançar, não pode sorrir. Quer dizer, não tem nada que o pai não possa fazer, a não ser amamentar, né? Porque aí realmente, quer dizer, tem um limite ali, não pode tudo, porque tem coisas que não pode, mas fora uhum. pouquíssimas coisas. O que você está colocando aqui, então, função paterna e função materna, elas não são específicas é, do sexo, do gênero, do pai, então da mãe. Que isso, né, é importante que essa função ela exista, vindo do pai, do avô, da avó, da tia, do melhor amigo, né? Porque é isso que vai ir construindo nesse bebê através dessas relações, independente, né, de ser nomeada, é pai, é mãe, é que isso aconteça. E assim, Valéria, olha só, não é porque, por exemplo, eu dou banho no Theo, coloco para rotar, troco fralda, que ele vai deixar de reconhecer em mim o pai. Ou seja, eu não vou fazer isso para não confundir o Theo, porque isso é trabalho da mãe. Isso não existe, né? E como você falou, por exemplo, quem é que vai indicar para o Theo que eu sou o homem, que eu sou o pai, que ele não vai ser o maridinho? A mãe, do Uhum, relacionamento que ela tiver comigo. Chega a hora que o casal vai ter seus momentos, né? Tem uma hora que o bebê vai para o quarto dele, que ele vai saber que a uhum, cama ali é outro que ocupa, né? Chega o momento em que ele vai parar de mamar, que ele não vai ter acesso ao corpo dessa mulher como ele de repente ele achava que uhum. tinha, que esse corpo pertence a um outro. Quer dizer, as coisas, ela se organiza, não precisa a gente ter uma preocupação com uma certa performance para indicar isso é um homem, isso é uma mulher, né? Isso é pai, isso é mãe, né? Vão Então, ficar nomeando isso o tempo inteiro, não, né? sabe? Só para interessante, para a gente até ir um pouco mais, o Lacan, no finalzinho do ensino dele, vai dizer uma coisa interessante. Um pai é aquele que ousa uma mulher. Um homem, na verdade, um homem é aquele que ousa uma mulher. Pode parecer Uhum, simples, mas não é. uhum, O George Forbes, quer dizer, não preciso ter uma performance, não preciso ter uma impostura para ser macho, uhum, ou para ser um pai, vamos dizer assim. O cara pode ser o super másculo, super barbudo, não sei o quê, não quero fazer caricatura, aham, e amarelar à frente de uma mulher. Então, daí, olha, um homem é aquele que ousa uma mulher. Parece simples, mas não é, uhum. né? E o que que o pai pode transmitir para um filho, vamos dizer assim? Ousar uma mulher. Fazer frente ao outro sexo, há diferença. O outro sexo aqui nem precisa. Então, se for gay e tal. Não, para não entrar nessas questões. Fazer frente à Aham. diferença.
enfrentar um outro sexo no sentido também de enfrentar a diferença, aquilo que é diferente, né? Diferente de si. Uhum. Num casal, alguém precisa fazer a diferença, né? É interessante que o George Forbes, ele tem um texto, está no livro dele, que é sobre inconsciente responsabilidade. E ele vai falar sobre isso, né? E ele escreve outro texto também sobre pai também, né? Nesse tempo de hoje. E aí é o seguinte, o pai é aquele que vai transmitir isso que você falou no início da nossa live, a marca da castração. Uhum. Então, quer dizer, eu não vejo por que ensaiar certas imposturas, certas performances, para querer delimitar, esse é o lugar do pai, esse é o lugar da mãe. Isso fazia sentido há 30, 40 anos atrás, porque você tinha que fazer aquela performance porque ela estava dada socialmente, o roteiro estava dado. Era assim Uhum. que as pessoas se reconheciam, sabe? Hoje em dia, a gente pode inventar outras maneiras de estar junto. A gente pode inventar outras maneiras de ser pai. A gente pode inventar outras maneiras de ser mãe. Por exemplo, imagina que uma situação que eu conheço, mas que eu não pedi permissão às pessoas para contar, não vou falar. Não é de análise, analisando nem analisando as minhas. Não é. Pessoas conhecidas. Mas que está aí na cultura. A mãe tem um emprego melhor, o emprego do pai não rende tanto quanto o da mãe, eles fazem um Uhum. acordo, a mãe trabalha e o pai cuida dos filhos. Será que aquela mulher vai ser reconhecida pelos filhos como o pai e o homem que ficou em casa cuidando, fazendo todo esse serviço de maternagem, tido como maternagem, dar banho, cozinhar, Uhum. limpar, educar para as coisas do dia a dia, e ele, será que ele vai ser o lugar da mãe? Não. É claro que os filhos vão saber que ele é o pai e que a mãe é a mãe. Mas a situação daquela família é aquela. Então a mãe ganha melhor, a mãe tem uma situação, se dá bem melhor lá fora, então ela vai buscar o dinheiro para a família, vamos dizer assim, e o pai fica em casa. E tá, olha, eu conheço não é só um casal assim, não. E tá tudo certo, tá tudo bem. Isso não confunde a cabeça das crianças. Não vai Uhum. confundir os papéis, quem é o quê. As crianças sabem. É porque a função quer dizer, a coisa é de uma outra ordem. A gente não precisa ficar preso a esses. Então, quando você me Sim, pergunta, exatamente. né? A questão de ser função, né? A diferença é sair do papel, né? De um lugar para uma função que se desloca e que é importante estar presente, que ela exista, independente de quem vai, né? Proporcionar isso para a criança, para o bebê. Então assim, Valéria, eu acho interessante, né, esses avanços da psicanálise também, como a psicanálise trata essas questões, porque o que eu queria deixar, o pessoal está dando bom dia e tal. Bom dia a todos, sejam bem-vindos. É, então, se eu pudesse assim transmitir algo de pessoal, já que o nosso papo é íntimo aqui, né, a gente não está querendo se colocar como ideal de ninguém, né? Fica claro o que eu quero dizer é que o que a psicanálise hoje mostra, como eu entendo, como eu estou lendo, né, Freud, Lacan, e com apoio do George Forbes, Instituto, né, IPLA, qual eu faço formação, eu estou falando porque tem várias orientações, então estou dizendo qual é a minha. Como eu vejo, né, e eu acho muito legal, é que assim, a aposta é na reinvenção, é aposta na criatividade, é aposta no desejo, né? Que pai você quer ser? Uhum. Que mãe você quer ser? Você pode se autorizar a isso? Por que não? E eu acho que também tirar um pouco dessa questão do medo, sabe? Ah, se não sei o que vou traumatizar, não sei o que, vou. O meu filho. Não,
Outra coisa, carinho de pai. Eu não acho que isso estraga ninguém, não, 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 Uhum. não vai fazer. Olha, tá tudo certo. Se você quiser abraçar a sua filha, quiser beijar a sua filha, se você quiser cantar, quiser dançar, se você que não tem problema, sabe? Mãe e pai, os dois estando ali conversados, estando de acordo, vai prestando atenção no bebê, sabe? Eles começam a fazer escolha desde cedo. Precisa ver o Theo já. Hoje ele está com 1 mês e 12 dias. Já tem as suas preferências, sabe? Já indica algumas coisas para a gente. Então a gente indo assim, limpando muitas coisas e olhar aquele bebê que você tem. Qual é o bebê que eu tenho aqui? Eu pensei muito, né? Eu falei, gente, eu vou perguntar para o Francisco, Sua Majestade o bebê, como é que é lidar com essa majestade? Isso é interessante, né? Isso que você está tá falando é muito interessante, Valéria. O Freud tem esse texto, 1914, né? Introdução ao Narcisismo, e que ele vai Uhum. falar sobre a Sua Majestade o bebê. Eu diria para você, como eu entendo, como eu entendo, eu acho que às vezes essa expressão Sua Majestade o bebê, como ela foi sendo veiculada também, dá margem para as pessoas acharem que tem que evitar que o bebê seja Sua Majestade desde sempre. As pessoas às vezes podem Uhum. ter medo de que o bebê assuma o lugar da Sua Majestade, né? No Uhum. início. Então, é até corrente, a gente já até ouviu isso. Olha, não pode ficar muito com ele no braço, não, porque a menina acostuma e depois pronto. Olha, não pode fazer muitos gostos não, porque, quer dizer, inicialmente, como eu entendo, né? A atenção do pai e da mãe, se puder ser, por que não ser para o bebê? Isso eu queria conectar. É, e como eu entendo, não tem outro jeito no início. Não E, tem como não ser e até tem, desse lugar, e até né? tem outro, quer dizer, e até tem outro jeito, Valéria, que pode resvalar, inclusive, para um desamparo maior, que era o que eu queria conectar com outro texto do Freud, que já é da década de 20, tá num livro, se você pegar o volume da Companhia das Letras, naquele que tem o texto Inibição, Sintoma e Ansiedade, se eu não estiver enganado, eu não saberia dizer qual que é o volume agora, mas ele vai tratar sobre a questão do desamparo, né? É claro que quando o bebê está no útero da mãe, são condições ideais, tá, né? E quando ele sai para esse mundo, é claro que é um mundo hostil. O desamparo é estrutural. A Uhum. criança, o bebê de homem, pegando assim como Lacan, já começa, né, no estádio do espelho e o outro, né? Precisa de cuidado nos primeiros meses, nos primeiros anos de vida, e às vezes cuidados integrais, porque se não tiver, nem sobrevive. Diferente, eu gosto mais da tartaruga, né? Porque eu já vi no interior onde eu morava, né, à beira do Rio Araguaia, era tracajá, que era muito comum. Põe os ovos na praia, tá tudo certinho ali, ela se manda, chega o tempinho, tracajazinho sai, vai correndo pela areia e vai para a água e tá tudo ok. Um bebê Tá como pronto. tá pronto, sabe Tá se pronto. virar. Um bebê como o Theo, qualquer outro bebê, se não tiver cuidados integrais no início da vida, morre. Então, é nesse momento que eu acho que tem sim um momento que é, é da majestade, de Sua Majestade o bebê. E daí, né? E daí? Agora, a questão é como é que se prolonga as dificuldades de deixar esse bebê crescer também, sair desse lugar, né? Ir acompanhando esse desenvolvimento e ir observando muito mais do que você querer ali, né? Também só responder às demandas do bebê, né? Aí é aquela questão, por isso que eu estou te falando, né? Como eu entendo.
Ser pai, ser mãe mexe com as nossas questões, traz à tona, mexe com as nossas fantasias, etc e tal. Por exemplo, isso que a gente estava falando, o desejo, às vezes, de uma mãe de ser tudo para o bebê. Uhum. Pode Isso diz do levar, quê? pode Isso está dizendo o quê? levar. Hã? Isso está dizendo o quê dessa mãe? Dessa pessoa, né? De querer algo que venha que seja tudo. Querer ser tudo, né? Então, por exemplo, se a gente for falar numa linguagem psicanalítica, é uma mãe toda fálica. Aquela mãe Uhum, que provê tudo para o bebê, ele nem precisa demandar que ela já sabe, né? uhum, Então, por exemplo, eu aqui e minha esposa, a gente conversava muito sobre isso. Então, vamos imaginar, hora, por exemplo, de mamar. O pediatra fala assim, de 3 em 3 horas tem de mamar, né? uhum. Então, vamos pensar como que seria uma mãe toda fálica. Tá na hora de dar o mamar. O bebê está dormindo. Ela vai lá e acorda, porque agora uma Sim, mãe que espera, que sabe que ele tem um bebê, que tem um ser humano, que tá, um sujeito está se gerando, está se fazendo, está se constituindo, deixa ele demandar. Ele vai dar sinal na hora de mamar. Na hora que ele demandar, né? Você espera um pouquinho de Rita Kel que fala isso, Maria Rita Kel. Você espera um pouquinho sim. e você comparece. Não precisa ser assim. Oh, quer dizer, então quando você fala Sua Majestade o bebê, de uma outra maneira de a gente pensar isso é o investimento narcísico que os pais fazem nos filhos. É importante. Uhum, sim. Pior do que os pais que não investem narcisicamente nos filhos são pais que não investem de maneira nenhuma. Eu Sim. quero trazer aqui ao diálogo, por exemplo, isso que a Maria Rita Kel fala, que é o seguinte, isso de maneira muito genérica, quem estiver nos ouvindo, for assistir a live depois, pega isso assim só como ilustração. Maria Rita Kel fala assim, uma mãe toda fálica, uma mãe que não abre espaço para o filho demandar, para o filho desejar, é a mãe de um futuro depressivo. Porque um futuro Uhum. depressivo, porque um depressivo é uma pessoa que não demanda. Ele está tão saciado que ele não deseja. Então ele não vai Uhum. buscar nada no mundo porque não tem nada lá que me interessa. Então daí a necessidade de você deixar a criança demandar. Então, vou só dizer aqui para você. Por exemplo, a gente já consegue distinguir quando o Theo está com a fraldinha cheia, tudo mais, ele está incomodado, o gemidinho dele, aquela indagazinha, é de um jeito. Quando ele quer mamar, Uhum. a gente já consegue perceber que é diferente. Quando é gases, ele está sentindo cólica, a Uhum. gente já consegue ver que é diferente. Então a gente observa o bebê. E é claro que eles vão aprendendo com a gente, porque no início a criança não sabe demandar, é a gente que cria a demanda. Aí ele vai entender, então quando eu faço assim, eles vêm e trocam a fralda. Quando eu faço assim, minha mãe aparece e dá peito. Quando eu faço assim, já sabe que é calor, ele é calorento. A gente descobriu que ele é calorento. Aí a gente dá banho. Quer dizer, Uhum. mas a gente espera, observa o bebê. Uhum. Ele dá É o sinais. que a Maria Homem fala muito em relação à maternidade, né? Quer dizer, é um ser é, que não está na linguagem ainda, né? Que não tem como, que não se expressa através das palavras, mas está dizendo aí de desconfortos ou prazeres com o corpo. E aí, como traduzir, aprender a traduzir, que é isso que você está falando, aprender a traduzir, a entender esses sinais, né, Sim. que vêm do Agora, por outro e se lado, aprender a se relacionar com essas diferenças. que o bebê vai. É interessante o que eu estou falando. Ele vai. Olha, Valéria, dito de maneira muito simples, assim, o que eu e minha esposa a gente conversa. Vamos observar o Theo, né? A gente aprende também com ele, né? O que é mais ou menos. A gente, claro que dá angústia, tem hora que. Mas a gente Uhum, vai se relacionando. Então tá, uma mãe toda fálica é essa mãe que já sabe tudo. Não precisa o bebê, não observa, é isso. E vai e tal, e aí vai ser aquele menino que tem já
15 anos e ela continua cortando a carne, dando comida na boca, pega aqui a roupa, meu filho, deixa eu vestir você, deixa eu colocar na cama, e vai. Uhum, A Maria Rita Kelly vai falar, é um depressivo no futuro. uhum, Claro que de maneira muito genérica, não significa que vai ser. Por outro lado, aquele bebê que alguém fala o seguinte, não, para não ser a majestade o bebê, para a gente não colocar nesse uhum. lugar, chora, 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 esguela, cansa e dorme. E vai sendo assim. Ela vai falar o seguinte, um bebê que demanda, 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 e ninguém aparece para socorrê-lo, é um futuro melancólico. Pior que ser um depressivo é ser um melancólico, que daí nada arranca de lá. Mas o que você está colocando são Extremos. extremos, né? Os extremos, quer dizer, é, é, não dá para dar conta de fazer toda essa tradução do que o bebê traz, mas o que você está colocando, então, é dar um espaço, né? Ter um espaço, né? Dar tempo para isso acontecer, né? Para poder entender, interpretar melhor o que está acontecendo com o bebê. Sem entrar nessa super angústia de ter que dar conta, né? E se culpar, né? Ficar nesse lugar. Isso que você está falando merece uma reflexão interessante. Primeiro ponto, eu falei aqui do desamparo estrutural. Isso, por Uhum, exemplo, né, nesse sentido, a psicanálise sempre me ajuda muito em muitas coisas, mas eu converso com a minha esposa também sobre esse sentido, né? A gente dialoga, porque também não tem nada pronto. Uma coisa que eu isso. tenho para mim é o seguinte: primeiro é o Theo. As teorias psicanalíticas, da pediatria, Uhum, seja o que for, vem depois em auxílio. Primeiro a gente olha o bebê. uhum. Porque é único, né? É único. Ele é único. Depois a gente É, traz essas coisas para ver como que ajuda. Então, por exemplo, isso. pensar no desamparo estrutural é algo que me ajuda, por quê? Até eu falo para minha esposa, né? Por mais que a gente cuide, que a gente faça, o Uhum, mal-estar não tem como cessar. O grau zero de isso. mal-estar, o Freud diria, é a morte. O que é que a É, pulsão de morte quer? O que é que Thanatos quer? O zero de natividade, o zero de... que ele falaria, o nirvana, né, ali. Então, se nós estamos na vida, o mal-estar é constitutivo. Então, é isso. claro que se o bebê está com calor, a gente procura dar o banho, né? Se ele está com fome, a mãe vem dar o peito, né? Se é uma questão dos gases, a gente procura colocar numa posição, fazer uma bicicletinha ou qualquer coisa. Mas o mal-estar do bebê não vai cessar. É aí onde pode a mãe, ou o pai, ou quem cuida, entrar num ciclo de angústia, tentando chegar a um grau zero de mal-estar, e não vai chegar. Impossível. Então, assim, há um possível que eu acho que um bom pai, uma boa mãe, bons pais ali, cuidadores, podem fazer. Há um possível. E há um que está além, que é Uhum. próprio do ser humano estar nessa vida. Então, não dá para Quando você, o desse pai, desamparo digital, tem um kit aí, né? Você nasce, né? Você perde aí um lugar de nirvana, tudo perfeito, né? Você perde o bebê, a pele tem uma extensão na placenta, você perde aí um pedacinho de si, né? Então instala aí uma falta, olha só, e você tem que viver no mundo, como você colocou, que a princípio é só hostilidade. E aí a fragilidade desse momento também. Então, nós somos originados disso. é, Então, não tem como tentar extirpar isso de ser um ser humano. e aí nessa hora tem uma coisa muito interessante que a psicanálise também nos ajuda. Quando a criança está numa situação que não há o que você fazer, por exemplo, uma cólica. Vou dar um exemplo para você de uma cólica, né? Uhum. Porque o estômago é imaturo. Até os 3 meses, a gente aprende isso, né? Até os 3 meses está se formando.
Então não se sabe ao certo porque dá cólica e não tem, não há, a não ser que você vá dopar a criança o tempo inteiro, porque daí é tentar, né, tampar aqui e destampar ali, né? Mas fora isso, é inevitável. Então, onde que também, vamos dizer, essa psicanálise, por exemplo, me ajuda? Ser um adulto que suporta essa angústia, que suporta esse momento de angústia do bebê, que não entra em parafuso junto, que não vai angustiá-lo Que ainda mais com a minha angústia. Então, o bebê vai é perceber que tem ali alguém que suporta esse momento, que um segura, adulto que não vai dar conta de tudo, que vai ter suas limitações, mas estou que vai aqui. ter falta. Sim, mas está aí, está buscando, né? Tá se reinventando, é, desenvolvendo aí uma Sem, criatividade. sem a paranoia ou a neurose de achar que eu vou resolver tudo. Não vai. Ninguém vai. Uhum, Não resolvo tudo, filho, mas estou aqui. sim. E que o fato de eu saber que eu não vou resolver tudo não tira minha angústia, meu desconforto também. Tem isso também. Você está Aguentar vendo, isso. você está vendo se exprimir tudo, tal. Se você pudesse, faria alguma coisa. Mas você sabe que não pode. Mas mesmo não podendo, eu te seguro. Espero Uhum, passar, estou aqui. Tamo junto. Aquilo que fala. Resumindo de tudo isso, como é que fica para mim? Para mim. Cada um é uhum, que. Mas para mim fica o seguinte, que eu falo para minha esposa sempre, como é que eu lido com isso? Outros colegas que estão tendo filhos também, e a gente troca figurinha. Eu vejo o uhum, seguinte, o bebê precisa de cuidado, de alguém que cuide dele. Estou aqui, estou disponível, o que eu puder fazer, a gente dar o nosso melhor no sentido de cuidar, tudo mais, né? Nós estamos juntos, mas, por outro lado, quer dizer, em conexão com isso, tem ali um outro ser que é um sujeito, que é um uhum. indivíduo, que é único, que é singular. Então, primeiro lado, primeiro ponto, cuidar, mas por outro, o respeito já a esse outro que não é um boneco, Uhum. não é um bibelô, é um sujeito que está se formando. Então, eu preciso respeitá-lo também na sua individualidade e que se eu prestar atenção, a gente vai, mesmo sem se entender, a gente se ajeita. Duas coisas que fica claro para mim. Como eu me oriento com tudo isso, para mim como pai. Sim. Então, É, sim, eu penso nessa questão do respeito, um respeito no sentido também de apresentá-lo a esse mundo. sim, Olha, né? Esse mundo é cheio de nãos, então eu estou aqui, né? Seja quem for, te apresentando essa condição de nãos, né? Que é exatamente a necessidade de ser inserido na sociedade e de ser castrado, aprender, inserir essa lei de que não vai ser do jeito que você quer o tempo inteiro, mas existem possibilidades, mas que seja aí, né, que seja colocado internalizada essa questão, né, do não, sim, né, e respeitar porque a gente fala, né, o outro extremo, não, então o bebê, ele vai crescer, a criança vai fazer o que quiser o tempo inteiro, né? não, e aí, Valéria, eu acho que E aí assim, o nome disso de ai amor, sim, né? né? E aí que eu estou te falando, que a gente prestar atenção, Uhum, não ir no piloto automático. Chega, isso. chega o momento dos nãos, mas é importante também os sims, né? Sim. Deixa eu dar um exemplo. A gente sabe, por exemplo, que tem casais em que nesse momento o pai vai dormir em outro quarto, vai dormir no chão, vai dormir em outro lugar, que é aqui ele estava falando, Uhum. a sua majestade, o bebê chegou, pronto, é só ele. Né? A cama do casal é a cama do bebê. O pai já se mandou, né? Quer dizer, a gente vai vendo por onde que a coisa vai indo. Então, aqui eu e minha esposa, a gente conversa muito sobre isso. O Theo vai chegar numa família. Quando ele chega aqui nessa casa, já existem outros seres humanos morando aqui.
Nessa cama Isso. aqui já tinha um casal. Ele é bem-vindo nessa casa. Ele não tem por que uma hora não dormir na cama com a gente, não dormir no sofá, seja onde for. Vai se inserindo na família. Nós temos, por exemplo, dois gatos. Alguém perguntou assim: não vai desfazer dos gatos? Não. Esses gatos são vacinados, são cuidados. Eles moram nessa casa também. O Theo é mais um habitante aqui, é mais um membro da família. Muito bem-vindo, é nossa filha, a gente ama demais. Mas a minha esposa vai Sim. continuar sendo minha esposa, eu vou continuar sendo o marido dela. A nossa cama vai continuar sendo nossa cama, nós vamos ter o nosso quarto, depois ele vai. Mas também não precisa assim, ser de imediato, amanhã já tem que estar dormindo lá no outro quarto, não pode dormir aqui nessa cama, porque senão vai. Quer dizer, Tem um tempo, tem um espaço, um tempo para isso acontecer. Agora, é interessante isso, legal que você está falando que a chegada do bebê não é o marco zero para o resto do mundo. não, Isso é que é legal. Ele vai ser inserido, né? Olha que legal isso. E ir aprendendo, mas isso é apresentado, aí é que está, função paterna, função materna, ele vai ser apresentado, mas com essas pessoas, esses seres que vão orbitar, né? Ali com sim, ele. isso que você está falando, Valéria, é tão interessante. A gente comprou um curso aí, nem sei se devia falar isso, mas enfim, a gente comprou um curso aí de uma pediatra muito famosa, tal, que dá uns conselhos, assim, né? E aí, a gente com a leitura da psicanálise fala assim, opa, calma aí, tipo, claro que é importante que o bebê tenha rotina, mas tem gente que chega assim, mas é a minha visão, pelo amor de Deus, nem vou dizer que isso é a psicanálise que mostra, é a minha leitura. Uhum. É meio que assim, a partir de um certo momento, não pode ter barulho na casa, tem que se apagar todas as luzes, e etc, etc, etc e tal. Quer dizer que o pai não pode assistir uma televisão mais, a mãe não pode ter aquela conversa ao telefone, que talvez é o único momento ali que ela vai ter falar com a mãe, com a amiga, não pode mais porque a sua majestade, o bebê, está no sono da beleza. Ou então a decoração vira aérea, né? A Ah, decoração da casa se torna aérea. Gente, então ele não vai aprender que, né? É exatamente a interdição aí das coisas. Olha, esse aqui, cuidado, esse aqui, você indo ali, né? Acompanhando, porque isso, a questão, né, Francisco, dá trabalho, né? Dá, por, dá mais trabalho, por isso que eu falei para né? você que não pode ser no piloto automático. Mas, E ser aquele né? pai, naquele modelozinho dado, estava fácil, É, porque tudo isso que você está falando ficaria para a mãe, a é. função da mãe. Mas, como eu entendo um pai hoje, o pai participa disso, por que não? Sim, E também assim, dá Valéria, mais trabalho, dá muito dá, trabalho, olha, dá cansaço, a gente dá, fica com sono, né? mas eu diria para você assim, que tem sido uma coisa para mim muito satisfatória, poder me Se cresce, autorizar, me permitir, isso também, né? Isso amadurece, né? Isso amadurece. sabe? Então eu aprendi muito, vou dizer uma coisa para você, mais do que estar aqui dizendo assim, eu estou tirando de letra. Não, não é isso. Eu estou transmitindo com você assim, que para mim tem sido um aprendizado. E se tem Isso. uma coisa que a psicanálise vem ao meu auxílio, claro que é de várias maneiras, como eu já falei aqui, mas a maneira principal é minha própria análise, porque eu falei muito disso na minha análise, e poder me permitir viver esse momento. Olha, para começar lá na maternidade, né, quando passou a moça do banco de leite ensinando como que deveria fazer a pega direitinho, como que tem que Ah, fazer a massagem no peito, fazer a ordenha, porque se o peito estiver muito cheio, estiver pedrado, o bebê não uhum, consegue, né, fazer a pega. Então, eu fui aprender a fazer isso, sabe? uhum. Por que não, sabe? É, eu acho que tem isso que é o que tem de conhecimento que ajuda, mas que você tem que se mexer em direção a isso, você tem que buscar
Se você deseja algo diferente, se você quer viver dessa forma que você está falando, você tem que buscar recursos. Né? Então, a psicanálise ela tem, né, grandes recursos, ela dá grandes recursos. A ciência tem trazido coisas fantásticas a gente está vivendo, né? Mas isso parte da minha atitude, né? Parte de mim fazer essa diferença É. junto a esse bebê. Né? E eu acho E que a gente está assim, terminando. e sobretudo, e sobretudo você se autorizar. Uma coisa que eu diria aqui, Valéria, a vida é maior do que qualquer teoria pediátrica, psicanalítica ou qualquer que seja. Então, na minha análise, eu trago muito isso, ter flexibilidade e ser o pai que você se permitir ser, que você quiser ser, que você puder ser. Agora, é claro que também É, você que, pode optar, se você quiser ser aquele modelo. Você vai lá, traz comida, chega e pega, como um amigo meu falava, você pega o bebê, coloca para lá e tchau. Tudo bem, se é isso que você quer. Agora, se você quer ser um pai que participa da vida do seu filho, quer ser presente, não, sem, pelo amor de Deus, não coloque ideal de querer ser tudo, tal. Isso não ajuda. Vamos viver junto, aprendendo um com o outro, se aconchegando, e fica mais interessante. Como é um casamento. fica mais rico, né? Por que Fica não? mais divertido, variado, né? Por quê? Porque se, é o que você colocou, você está ali observando e participando ao mesmo tempo, e a partir do que você capta, você vai se transformando, né? E isso amadurece. Só que isso dá trabalho, demanda tempo, paciência. E a gente está aí numa sociedade, né, do líquido, né? Então, o que é que você escolhe, né? Eu acho que essa é a pergunta aí que você coloca, que também é uma resposta. E eu acho que essa é a resposta à pergunta que a gente colocou no início. O que é ser um pai hoje? Você que vai dar a resposta. O que é ser um pai para você? Para mim, eu estou inventando. Agora, como é para você? Aí vai caber a cada um se autorizar a inventar uma resposta. Você pode cair no modelo já dado, ou você pode inventar Uhum, um perfil para você. uhum. Que bom que isso está podendo ser escolhido. Né? Que bom que tem essa opção. Né? Não é Eu acho maravilhoso? que escolher é um lugar muito, muito bom. Né? Como você falou, dá Pois é, trabalho, é angustiante, como as boas coisas da vida, como todas as boas coisas da vida. sim. Né? Francisco, passou muito rápido, né? Nós já passamos um pouquinho do tempo, mas é muito bom, é um tema, né? Essa experiência que você está tendo, você trazer e compartilhar conosco é muito gratificante, né? Poder as pessoas é, é, se libertarem, né? Desses lugares rígidos, engessados, né? Poderem ir lá, sai o erro, né? Se permitirem, em qualquer tipo de relação, em qualquer espaço, né? Com qualquer outro. Né? E isso é muito, muito importante hoje. Né? Sim, E muito grata por ter aceito, né? E compartilhar conosco aí as suas experiências, que eu acho que são bem enriquecedoras para quem está vivendo esse momento também. Né? E eu acho que dá para fazer muitas lives sobre esse momento que você começou agora também. sim, é muito inspirador, né? E eu que agradeço É. por essa oportunidade, essa conversa que foi no tom íntimo, né? E Sim. não no tom, isso eu queria deixar claro, né? No tom tipo assim, faça assim, é assim que faz. Não, não é, Uhum. né? E como eu estou te falando, eu estou aprendendo com o Theo, aprendendo com a minha esposa, Uhum. nós estamos aprendendo os três não, porque minha sogra esteve aqui Todos. junto conosco, né? E agora Uhum. ela foi embora, a minha mãe está aqui conosco. Então nós estamos Uhum. em muitos aprendendo, Uhum. né? E juntos como família. Então não há um Isso. caminho definido. É como aquilo, né? Já estava dado. Eu acho que é Sartre que fala isso. O caminho se faz ao Uhum. caminhar. É. Então, ser pai é uma construção permanente.
E eu quero me colocar sempre nesse lugar, tipo assim, não sei como é ainda, mas eu aprendo. É, Porque eu acho que sim. no momento que eu souber já como é ser, o caminho já está dado. E aí a gente perde a experiência do fazer junto. É, né? E de viver coisas surpresas, né? De apostar nas surpresas que vem de não querer controlar tudo, ter tudo dado, posto, né? Você perde isso, Eu né? posso te contar uma experiência rapidinho, não sei se tem tempo, se já acabou o tempo. Acho que agora, pelo que eu fiquei sabendo, o Instagram não corta. Parece que ele Ah, liberou. uma surpresa, mas eu também não quero me delongar muito porque pode ficar chato, né? Mas olha só, o que a gente descobriu esses dias. Eu tenho muito agoniado, muito, a gente sabia o que que era. E aí É. eu comecei a cantar para ele. Cantar e dançar. Quietou Uhum. Uhum. e dormiu. Eu tinha como saber disso com antecedência? É o que eu estou falando. É a surpresa. É o aprender no curso das coisas. E é aquilo que eu estava falando. É um ser, Uhum. um sujeito, um indivíduozinho ali, que está formando um sujeito que na psicanálise significa muita coisa, mas um sujeito Isso. está se formando e que já vai fazendo suas escolhas, tendo as suas preferências. Então, quando a gente tira assim o já sabido do caminho e observa o bebê, você fala, ah, que Uhum. danadinho, né? Uhum. Então, Bom, então eu não vou chacoalhar a criança, não vou balançar, mas eu posso dançar, não, não né? pode Então eu chacoalhar, posso. tá, não pode chacoalhar, gente, não pode chacoalhar, porque o cérebro pode ter um Não, dano, não, é coladinho aqui no é, corpo, né? não, coladinho aqui no corpo, segurando a cabeça, dá para dançar um forrozinho bacana, cantar, sem chacoalhar a cabeça. Pois é, né? É porque aquela questão que era, não, só fazer um balanço, não, você pode fazer outras coisas, você pode descobrir, tem tanta coisa. O bebê puro é sensorial, então, é pele, né? Ele está ouvindo, ele está cheirando, né? Então, aí Lá no você tem hospital, no vários centro, caminhos. uma coisa maravilhosa, Uhum. lá no hospital, no centro obstétrico, eu estava lá, né? Então, na hora que o médico tirou, que ele chorou e tal, na hora que a pediatra trouxe, colocou aqui no colo da mãe, que a Benha começou a falar com ele, ele calou na hora. Eu falei, meu Deus. Então, assim, a gente sabe que essas coisas acontecem. Quando você vê, você fala, não é possível. Sim. Aí, e ele ficou, né, olhando assim, caladinho, tá. Aí deixou ele um tempo, a mãe dele chorou, tal, começou com ele. Aí pegou, levou, a pediatra levou para limpar, embrulhar, e aí ele estava chorando de novo. E eu até gravei um vídeo nesse momento e comecei a conversar com ele e tal. E aí enviei esse vídeo para minha família e para alguns amigos, né? Próximos ali que estavam acompanhando. E aí minha mãe me ligou depois e falou o seguinte: você observou que quando você falou com ele, ele calmou? Ele calou a boca. Sim, mas ele já conhecia a sua voz. Então, é isso que eu tô falando, sabe? A gente prestar atenção ao bebê. O que eu diria assim para cada Sim. um de nós, assim, mais do que ter muitas coisas na cabeça, preste atenção ao bebê, Uhum. né? Uhum. Que a dança, é isso que eu queria falar, a dança é os dois juntos, né? Os dois juntos. A dança da existência, como Uhum. marido e mulher, enfim, como casal, para não falar só marido e mulher, como casal, é os dois juntos ali, tem os arranhos, né? Mas às vezes não se entende, mas vai junto. Com o filho vai ser Uhum. também, né? É, É, vai junto, que o negócio vai se. Então, assim, tira todas essas teorias, isso aqui vem para ajudar depois. uhum, Se você é. tiver É disponível interessante ali, porque para observar o outro você tem que estar presente, você tem que estar focado, você tem que estar ali todo, né? é, Essa é outra questão também. é, Então, Francisco, que lindo! Eu achei que foi maravilhoso esse diálogo, você compartilhar aí, né? A chegada do Theo, esses detalhes, são tantas coisas que você vai, né, aprender, né? E poder aí compartilhar com as pessoas que ou vão escolher esse caminho ou estão nesse caminho, né? Mas poderem é,
aproveitar, né, a experiência. A experiência é única, mas você pode aí, né, aproveitar algo do outro, né? Sim, e eu que agradeço essa Então, oportunidade. E conversar com você é sempre muito bom, é um papo sempre muito leve, muito. É sempre um momento de construção também, um momento de aprendizado, um momento de. É sempre de maravilhoso. troca. Obrigado. Não, eu que agradeço. E assim, um bom fim de semana para vocês aí, vocês cinco, dois gatos, o Theo, né? E que vocês estejam aí, né? Aprendendo. Porque os animais também aprendem, né? Eles também eles fazem parte disso. De tudo, né? Essa é uma família de cinco. Né? Sim, pai de pet, sim. Pai da Calilpa e do Dom, sim. Isso. Né? Então, eu aguardo então a outra oportunidade para a gente continuar trocando ideias aqui com Eu estou temas sempre à variados. sua disposição, se vocês não abusarem de mim. Não, eu acho maravilhoso essa sua disposição. É muito bom a gente poder contar, porque você é uma dos profissionais e das pessoas que vestiram a camisa do projeto e está sendo muito bom. Né? Eu sou muito, muito grata. E o Theo está dizendo alguma coisa aí. É. Né? Então, tchau, obrigado, Então, hein? obrigada, Francisco. Um bom fim de semana. Obrigada a todos que participaram, que ouviram. Espero que vocês possam aproveitar todo esse depoimento aqui do Francisco. Até a próxima. Até. Um abraço. Tá